paz do Senhor a todos, mais uma vez. Estamos aqui para trazer uma palavra, continuando o nosso estudo sobre o livro de Abacuque. Quero agradecer os irmãos que têm contribuído com a arrecadação de alimentos, ao departamento da FIB, que tem feito a retirada e entrega desses alimentos, desses mantimentos, e irmãos que ajudaram, contribuíram, tanto com doando alimentos como ofertando também, e tem chegado às famílias que têm precisado, têm necessidades. E os irmãos continuem, nos procure pelo WhatsApp, nos procure da forma que os irmãos acharem melhor, podem ligar, tanto para mim, para minha esposa, ou nossa irmã Cláudia, que é a que cuida da FIB também. Nós estaremos entregando, e retirando e entregando esses alimentos e essas doações para aqueles que precisam. Também os irmãos, alguns irmãos já entregaram seu dízimo, os irmãos que quiserem, e você que está trabalhando, está sendo remunerado, né, de alguma forma, ou que tem o seu comércio, ainda que reduzido, né, mas continua ali, graças a Deus, né, entrando ali um recurso financeiro para você e sua família. Nós temos o nosso dízimo, né, irmãos, como uma forma de abençoar a igreja do Senhor e de retribuir em gratidão tudo aquilo que Deus faz por nós. Então, se você quiser, nós temos o número das contas da igreja, da sede, você pode depositar, fazer uma transferência, ou se achar melhor, nós vamos aí até a sua casa e vamos fazer a retirada desse dízimo sem problema nenhum, para os irmãos não precisar sair de casa e se locomover. Amém, irmãos? Então, dizime, oferte ao Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor estará abençoando a igreja. A quarentena, né, parou, mas muitos estão pregando a palavra, muitos estão fazendo a obra do Senhor, e os obreiros que estão aí no norte, nordeste, até no exterior, fazendo a obra, eles precisam de nós, e é com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Então os irmãos contribuam em nome do Senhor. Então vamos entrar aqui, vou ler um texto bem conhecido, que é Abacuque 3:17, que diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta e nos currais não haja mantimento, ainda que e nos campos não haja mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Então, vamos entrar agora na palavra. Então, apesar desse texto, nós vamos chegar mais para frente nesse texto, mas aqui nós vemos a satisfação e a alegria do profeta, mesmo num cenário desfavorável, ele consegue estar satisfeito e alegre na salvação. Então, que nós possamos refletir nisso. Nós vamos morar no céu, né? Jesus, através da cruz, nos livrou do inferno. E isso é para nós, deve ser para nós um motivo de alegria e satisfação. Mas mais para frente nós entramos nesse texto. Só usei ele como referência, mas nós vamos começar aqui a palavra do Senhor, né? Recapitulando, nós falamos sobre o juízo de Deus. O profeta diz a Deus que não pode compreender como um povo tão ímpio como os caldeus pode exercer juízo sobre Judá. E o Senhor mostra a Abacuque que os caldeus, por causa de sua soberba e de sua impiedade, serão destruídos, o que nós falamos no outro vídeo. E também mensagem de conforto, são duas mensagens, o juízo de Deus e a mensagem de conforto. O justo pela sua fé viverá, que é base do livro, é uma das mensagens centrais da Bíblia.
Abacuque, o profeta da fé triunfante, proclamou que nos dias maus que se aproximavam, em meio a toda impiedade e apostasia, a fé no Senhor era a única salvação. O crente pode às vezes experimentar momentos de incertezas e de dúvidas, mas as aflições pelas quais passa fortalecem-lhe a fé e dão-lhe novas forças para prosseguir. Então, o justo pela fé viverá. Então, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e isso nos dá vida, nos dá esperança, e isso é o tema central do livro. Então, vamos lá. Então, existem dois problemas, né? O primeiro problema está no capítulo 1, do versículo 1 até o 11, e o segundo problema do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 2. Então, que são as indagações do profeta. Então, a primeira indagação: por que Deus permite o pecado na comunidade da aliança? Versículo 1 ao 4. Por que Deus permite o pecado na comunidade da aliança? Isso era a indagação de Abacuque, era a primeira indagação de Abacuque. Então, como que Deus permite o pecado no povo dele, no povo que ele chamou, para ser exemplo, para ser modelo para as outras nações? Então, nós também, nos dias atuais, podemos ter essa mesma indagação de Abacuque, né? Porque nós vemos o pecado, nós vemos as limitações das pessoas, às vezes dentro da igreja, e por causa disso nos revoltamos, como Abacuque. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós somos seres humanos, somos limitados. E Deus permite, né? Deus, ele poderia vir com o seu poder e dar uma capacidade para todos nós, né? Mas Ele permite que o ser humano vá se aperfeiçoando, vá se santificando aos poucos, né? Então, nós não aceitamos Jesus e nos tornamos santos, perfeitos, né? De uma hora para outra, em um instante. É um processo de santificação. Nesse processo, nós pecamos, erramos, falhamos. E Deus permite tudo isso. Então, existem pessoas na igreja com diversos tipos de intenções, né? Então, a pessoa ela pode estar na igreja verdadeiramente buscando a Deus, verdadeiramente querendo se tornar uma pessoa melhor, verdadeiramente buscando a santificação. E tem pessoas que estão na igreja por outros interesses, ou por fazer parte de um grupo, por fazer parte de uma reunião de pessoas, porque a família faz parte, ou por status, ou pela posição, de repente, que ela está. Então, tem muitas intenções erradas dentro da igreja. E essas intenções erradas trazem o pecado para dentro da igreja. Outra coisa que traz o pecado para dentro da igreja são os valores mundanos, né? Os valores do mundo dentro da igreja. Era o que estava acontecendo também lá na nação de Israel. Então, valores que o mundo valoriza e nós trazemos para dentro da igreja, achando que não tem problema, que não tem nada a ver, que é normal. E esses valores do mundo, que parecem até inofensivos, que não afeta, acaba trazendo também o pecado para dentro da reunião do povo de Deus. E tudo isso acontece por permissão de Deus. E Deus sabe de tudo isso. Deus está ciente, Ele está vendo, está contemplando, e o profeta se revoltava com isso. Ele fala: mas como, Senhor, pode a sua nação, o seu povo, estar em pecado? E um dos pecados piores ali era o pecado de idolatria. Então eles estavam adorando outros deuses, estavam levantando postes para outros deuses. E Abacuque, ele fica: meu Deus, como que pode? Então, se você tem essa indagação, faça como Abacuque. Leve essa indagação para o Senhor. Não tem problema a gente indagar a Deus. Não tem problema nós questionarmos a Deus. Tem gente que fala: se você questionar a Deus, vai acontecer isso. Não, irmãos. Deus, Ele é um ser que se relaciona com o homem, que quer se relacionar com o homem. Então, como que Ele se relaciona?
Através da comunicação. Eu vou conversar com Deus. E nessa conversa, Deus entende que eu sou limitado, sou ser humano, e eu vou, às vezes, falar coisas que não têm necessidade. Como, por exemplo, as indagações. E mesmo assim, mesmo eu indagando ele, mesmo eu questionando, mesmo ele não tendo dever de me responder, mesmo assim, e mesmo sabendo que a minha indagação é errada, como Abacuque, mesmo assim ele nos responde. Abacuque indaga: Senhor, como que pode o teu povo estar em pecado, estar assim? E aí Deus vem e ainda responde a Abacuque dizendo: olha, Abacuque, eu estou no controle, eu tenho domínio, era mister que isso acontecesse, porque eu vou agir, eu vou trazer o juízo, e esse juízo vai purificar eles. Esse juízo parece que é ruim, mas na verdade é para purificar eles desse pecado. E Deus vem e purifica eles. Deus está no controle de tudo. Então Deus, ele tem uma forma de purificar. De repente, depois dessa pandemia, quem sabe, né? Tomara que se você olhar por uma perspectiva humana, talvez você entenda que isso não vai funcionar. Mas talvez essa pandemia e tudo isso que está acontecendo funcione como um agente purificador da igreja. Que nós, quando nos reunirmos novamente, como igreja, ou agora mesmo dispersos, né? Mesmo dispersos, mesmo separados, nós podemos já estar sendo purificados. E que quando nós voltarmos a nos reunir, se Deus permitir, que possamos voltar a uma igreja melhor, purificada, uma igreja mais santa, mais amorosa, mais compreensiva, mais igreja, né? Isso é a vontade do Senhor, que nós sejamos igreja, e uma igreja purificada. Então, que tudo isso que esteja acontecendo, que possa ser um agente purificador para a igreja. E era isso que Deus tinha para Abacuque. Abacuque, isso vai vir para purificar, isso vai vir para solucionar o problema. Então, Deus está no controle, Ele permite. Abacuque, eu permiti, até quando? Até agora. Até agora eu permiti, agora eu não vou permitir mais. Então, Deus está no controle. Deus, às vezes nós observamos alguma coisa errada dentro da igreja, ou enfim, ou numa pessoa, num servo de Deus, que se declara, né, servo de Deus, porque existe uma grande diferença de se declarar, né, cristão e de ser cristão de verdade. E muitas pessoas se declaram cristão, mas não são, não têm responsabilidade com esse nome que leva, né? Então eu levo o meu nome de cristão para onde eu vou. Então, tem pessoas que não têm essa noção. Então, por causa dessas pessoas que não têm essa noção do que é ser cristão, também vem o pecado dentro da igreja. Por quê? Porque se o indivíduo não tem noção da seriedade que é ser cristão, ele vai viver do jeito que ele quer. E isso vai causar escândalo, vai causar pecado, as pessoas vão observar e o pecado dentro do povo e vão fazer a mesma indagação de Abacuque. Como que Deus permite isso? Porque são seres humanos que fazem escolha e não têm a noção da seriedade que é ser cristão. Então, e aqui agora nós vamos para a segunda indagação, ainda no primeiro problema, que é a primeira, por que Deus permite o pecado na comunidade da aliança, e a segunda, o castigo de Deus virá através do babilônico. Então, existia um problema, que era o pecado no meio do povo, e Deus vai resolver esse problema através dos babilônicos, né? Então, dos caldeus, os babilônicos são a mesma nação. Então, os caldeus, eles viriam para cumprir o juízo de Deus. O Império Babilônico ia vir para cumprir o juízo. Deus levanta o Império Babilônico para cumprir o juízo deles sobre o povo de Deus. E quando eles terminam de cumprir esse juízo, acabou os babilônicos. Deus destrói. Olha como Deus faz. Deus levanta os babilônicos só para cumprir o juízo no povo dele, para purificar o povo dele. Depois ele destrói esse império. Então, o próprio Deus. Então, olha que Deus está no controle. Só que nós, seres humanos, nós vemos um problema
e queremos solucionar esse problema da nossa forma. Não, quem tem que resolver o problema é o pastor, é fulano, é o líder, é o presidente. Você entendeu? Nós ficamos encontrando a solução do problema. O problema está ali. Quem que vai resolver? Deus. Como que Deus vai resolver? Da forma que Ele achar melhor. Seja com os caldeus, seja com os babilônicos, seja como Ele quiser. Seja através de um ímpio, seja como for. Deus, Ele sabe resolver problema. Problema do povo dele. E Ele cuida. Então, nós temos o cuidado de Deus com o seu povo. Então, Deus, Ele cuida do seu povo. E como que Ele cuida? Administrando esses problemas. E como que Ele administra? Da forma dele. Ele é soberano. Então, ainda que Abacuque não entendesse, ainda que Abacuque não compreendesse, ainda que Abacuque estivesse indagando ao Senhor, mesmo assim, ele continuaria. Ele não ia, não, Abacuque não entendeu, vou parar agora. Não, Deus, Ele é soberano e Ele já determinou para o povo dele, né, aqui no livro de Abacuque, o juízo. E o juízo iria vir de quem? Dos caldeus. Então, esse é o castigo de Deus. Então, castigo de Deus virá através dos babilônicos, do versículo 5 ao 11 do capítulo 1. Então, ali Deus manifesta Abacuque, e Abacuque indaga o Senhor sobre isso. Como que pode? Né? Então, eram as duas indagações. Como que pode Deus permitir o pecado no meio do povo? E como pode Deus cumprir o seu juízo através dos caldeus? Então, eram as duas indagações, dois questionamentos de Abacuque. Ele estava indagando dois comportamentos de Deus. Então, por que Deus permitia assim? E por que Deus agia assim? Então, olha só, entra naquele texto lá de Paulo, né, aos Coríntios, dizendo: como pode a criatura indagar o Criador? Olha só, primeiro nós vemos a misericórdia de Deus, porque talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, com todo o poder que Ele tinha, que Ele tem, né, talvez a gente fulminássemos Abacuque. A gente ia, às vezes nós estamos no nosso cotidiano, às vezes vem uma pessoa fazer uma indagação desnecessária, às vezes vem uma pessoa com comentário, né, querendo até nos provocar. O que a gente faz? A gente ignora, nós fazemos pouco caso. Deus não. Deus viu a indagação, Ele tinha poder de fulminar Abacuque, de falar: quem é você para estar falando comigo assim? Quem é você para estar indagando o que eu permito e a maneira como que eu faço? Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, sabendo, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós somos pó, Ele vem e responde às indagações de Abacuque. Ele vem e declara a Abacuque que esse povo, e ainda explica: olha, Abacuque, esse povo eu levantei para cumprir o juízo, mas depois eu vou destruir eles, tá bom? Sabe, ele ainda tem essa paciência para explicar, essa didática para explicar ainda para Abacuque. Então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque podemos estar na mesma indagação de Abacuque. Por que Deus permite assim e por que Deus age assim? Irmãos, Deus permite o que Ele quer e Ele age como Ele quer. É isso que Ele está dizendo aqui no livro de Abacuque. O que eu permiti, o que acontece é por permissão minha. E o que eu vou fazer do meu jeito. Então, é isso que nós temos que aceitar. Nós temos que indagar Deus. Podemos indagar Deus? Sim, podemos. Mas quando Deus responder, nós temos que nos satisfazer. Foi o que aconteceu com Abacuque. Abacuque indagou o Senhor. Mas quando o Senhor respondeu: Abacuque, eu que permiti. Abacuque, eu que estou agindo. Ele ficou satisfeito. Tanto é que lá na frente ele vai louvar o Senhor, adorar o Senhor por tudo que Ele está fazendo. Por tudo que Ele tem feito. E aí ele vai dizer: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele vê agora a necessidade de orar. Então, mas ele fica satisfeito. E essa satisfação da resposta de Deus para ele o leva para a oração e para a adoração. Então,
um grande problema da nossa sociedade, dos indivíduos, né, da nossa época, é que eles não se satisfazem com a resposta de Deus. Tem pessoas que vão para a Bíblia e por não se satisfazer com a palavra, eles vão atrás de profeta, atrás de revelação e de revelações e profetas mentirosos, que tem muito por aí, que Deus permite. Deus permite. Por que que Deus permite profetas mentirosos, revelações mentirosas e enganadoras? Para que esse povo que não se satisfaz com a palavra, vai se satisfazer com eles. E é isso que Paulo vai dizer lá ao Timóteo. No último dias, haverão homens gananciosos, amantes de si mesmos, presunçosos, e ajuntarão para si mestres, por ter comichão no ouvido, coceirinha no ouvido, ajuntar-se-ão para si mestre. Ou seja, eles vão ajuntar pessoas enganadoras para satisfazer a própria vontade deles. É isso que nós estamos vivendo. Então, assim como Abacuque, satisfaça com a palavra. Onde está a resposta de Deus, pastor, para tudo isso? Está aqui, na Bíblia. Deus já deu a resposta para nós aqui, está escrito nesse livro. A resposta para tudo que nós passamos na nossa vida está aqui. O problema é que a gente não se satisfaz com ela. Nós queremos uma revelação, né? Queremos um sonho. Eu vejo muitas pessoas, olha pastor, tive um sonho, olha irmã, tive um sonho, tive isso, mas eu não vejo ninguém falando, olha, eu estava em casa lendo a Bíblia, eu li um versículo, esse versículo mudou a minha vida. Olha, eu quero tirar a dúvida, pastor, desse versículo, dessa palavra. Não, as pessoas procuram o sonho. O que significa esse sonho? Eu tive uma visão. O que significa? Eu recebi uma profecia, pastor. O que significa? Ninguém, quase ninguém, né? Vamos ser mais justos. Quase ninguém vem buscar tirar uma dúvida da palavra. É só revelação, profecia, sonho. Por quê? Porque nós não nos satisfazemos com a resposta de Deus, que é o quê? A palavra dele. A palavra dele é a resposta. É a resposta do Senhor. É isso que nos ensina o livro de Abacuque. Abacuque se viu satisfeito com a resposta do Senhor. Então, tudo isso que acontece, Deus permite. Deus permite para quê? Até mesmo lá, eu não lembro o texto agora, mas a palavra diz, olha, tudo isso é mister que aconteça, para que se revele os verdadeiros fiéis. Então, quem for fiel à palavra, vai continuar fiel à palavra. Porque a palavra é a resposta do Senhor. Fique satisfeito com a palavra. Então, essas eram as indagações de Abacuque. Por que Deus permitia isso? Por que Deus age assim? Mas aí a resposta de Deus satisfaz o profeta. A resposta do Senhor traz satisfação ao servo de Deus. Então, que nós tenhamos a satisfação na resposta do Senhor. E aí o segundo problema traz também uma indagação aqui, que é do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 2. E aqui eu encerro a mensagem de hoje, né? Então tinha mais uma indagação. Por que Deus permite o triunfo do iníquo? Por que Deus vai permitir o triunfo da Babilônia? É outra indagação. A gente olha para o vizinho, poxa vida, nessa pandemia que está acontecendo, meu vizinho está bem, está fazendo churrasco e eu estou aqui, Senhor. Por que o Senhor permite o triunfo do iníquo? Pessoas estão bem. E isso não só agora na pandemia, né? No nosso dia a dia, a gente vê o ímpio prosperando, a gente vê a pessoa lá do mundo prosperando, e nós que somos dizimistas, ajudamos com missões, contribuímos, a gente fala, meu Deus, como pode? Como pode? E aí, no capítulo 2, do 4 ao 20, vem uma resposta. Deus não o permite. Ele está sendo castigado agora mesmo.
Então, mostra que o maior castigo é o fato da pessoa não ter Deus, deles estarem dominados pelo ego. Deus fala, eles são malignos, são dominados pelo ego, eles riem dos outros, e isso os levará à perdição. Então, como diz a palavra lá no Salmo de Asaf, né? Eu vi a prosperidade do ímpio, quase caí, quase me desviei, mas o Senhor me fez enxergar o futuro deles. Você que doa, que tira do seu recurso para ajudar a obra do Senhor por amor, então você ganha, né? Isso é claro que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas esse fato de você doar Deus, é o Espírito Santo que gera no teu coração. E isso é um efeito da salvação. É um sinal de que você é salvo. Por quê? Porque as boas obras são sinais de quem é salvo, né? Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas existe fé sem obras? Não. Existe salvação sem boas obras? Não. Ou significa o quê? Que a salvação gera as boas obras. Então o fato de você doar, de você ajudar o próximo, ver como os irmãos, né, que nós falamos, irmãos, precisa ajudar com alimentos, os irmãos ajudam, tudo isso que você faz por amor a Deus, né? Tudo isso é sinal de que você é salvo. Só que os ímpios não. Os ímpios, o final deles é a morte. E ainda que eles pratiquem atos de justiça, isso não os justifica, porque eles não crêem no sacrifício de Jesus. Então o final deles é o inferno, é a morte eterna. Mas o nosso final não, o nosso final é o céu. E isso alegra, né, o coração de Asaf, e Abacuque também enxerga isso. Ele enxerga o final deles. Deus mostra para Abacuque que eles vão ser, eles serão castigados. Então, esse é o último problema, né? É a última indagação. Por que Deus permite o ímpio triunfar? Então, que as nossas indagações que nós temos, né, durante esse período, que essas indagações sejam respondidas pela palavra. Não por profecia, não por revelação, não por sonhos, mas pela palavra. E que nós estejamos satisfeitos com a palavra. Tenha satisfação com a resposta de Deus, que é a palavra do Senhor. Seja satisfeito pela palavra. Esteja alegre, confiante pela palavra. Essa é a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus para este período da humanidade? Onde está a resposta do Senhor para o mundo atual? Onde está a resposta do Senhor? Está aqui. Não é um profeta que vai se levantar, não é uma revelação que vai se levantar agora para dar a resposta. A resposta está na palavra. E que nós estejamos satisfeitos com ela, com a resposta do Senhor, que é a palavra de Deus. Deus tem uma resposta para o meu e para o teu coração, e ela está aqui dentro da palavra do Senhor. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo, semana que vem, nós vamos falar sobre a intercessão de Abacuque, a oração, a revelação do castigo vindouro e o temor de Abacuque e a sua confiança no Senhor. Então até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.